Boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 37ª sessão ordinária, segundo ano legislativo da 15ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Presente. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Luciabel. Oés Salmem. Flávio Luiz Abrozin. Fred Correia Leite presente. Jadir Pereira Grilo. Lucas Pocai Alves da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Mater. Silvanei Rodrigues. Senhor presidente, 10 vereadores no plenário. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação as atas da 31ª, 32ª, 33ª e 34ª sessões ordinárias. Estão em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, são os seguintes os ofícios recebidos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos 1028, 1619, 1839, 1847, 1848, 1986, 1987, 2105, 2111, 2150, 2175, 2188, 2216 e 2266, 2010, todos de autoria do nobre vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato. Resposta aos requerimentos 177, 1041, 1419, 2034, 2042, 2163, 2182, 2199 e 2212 do ano de 2010, todos de autoria do novo vereador Edivaldo Luciabel, Vadinho. Resposta ao requerimento 1254-2009, novo vereador Flávio Luiz Abrozin, vereador Flavinho. Resposta aos requerimentos 325, 344, 364, 603, 2178, 2187, 2205 e 2214, novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo. Resposta aos requerimentos 267, 1336, 1776, 2063, 2092, 2095, 2097, 2099, 2118, 2122, 2123, 2127, 2130, 2135, 2165, 2166, 2168, 2171, 2181, 2185, 2193, 2194, 2195, 2197, 2206, 2207, 2209, 2222 e 2223, todos de autoria do novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Comunicado do Ministério da Saúde sobre liberação de recursos financeiros. Ofício da Secretaria Municipal de Planejamento encaminhando os boletins de caixa e diários da Tesouraria referente ao período de 8 de outubro a 21 de outubro. Comunicados da Câmara dos Deputados encaminhando demonstrativos resumido do orçamento. Ofício 177/2010 da Coordenadoria de Trânsito e Transporte em resposta ao requerimento 2204, novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo. Ofício 50/2010 da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação em resposta ao requerimento 2120 de autoria do nobre vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Ofício número 44 da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, encaminhando cópia da moção de repúdio número 31/2010 de autoria do vereador Leandro Fonseca Mendonça. Senhor presidente, o expediente foi lido. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei número 231/2010, oriundo do senhor, ou melhor, do vereador Silvanei Rodrigues, que dispõe sobre denominação do Centro Administrativo, a Superintendência de Água e Esgoto, Prefeito Esperidião Curi. Projeto de Lei número 232/2010, procedente do vereador Salim Mater, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua René Machado Branco Ferraro. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa.
Senhor presidente, senhores vereadores, são os seguintes os requerimentos. Requerimentos de autoria do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos, do sindicato. 2.282, requer informações sobre a possibilidade de se implantar Academia da Saúde na Praça dos Comerciários, no Jardim Santa Fé. 2.283, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura e silização de solo no Jardim Santa Fé. 2.284, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura e silização de solo no Jardim São Judas Tadeu. 2.285, requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada no conjunto habitacional Orlando Coalhato. 2.286, requer informações sobre a possibilidade de se implantar Academia da Saúde no conjunto habitacional Orlando Coalhato. 2.287, requer informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na iluminação pública da rua Porfírio Teodoro, no Jardim Ouro Verde. 2.288, requer informações sobre a possibilidade de realizar varrição periódica no Jardim América. 2.289, requer informações sobre a possibilidade de realizar poda de árvores na rua Alziro Alves da Silva. 2.290, requer informações sobre a possibilidade de se implantar cobertura em ponto de parada de ônibus na rua Pedro Fernandes Sândano. Requerimentos de autoria do vereador Edivaldo Luciabel Vadim, 2.291, requer informações sobre a possibilidade de realizar concurso intermunicipal de fanfarras. 2.292, requer informações sobre a possibilidade de se criar o projeto Jovens Criadores. 2.293, requer informações sobre a possibilidade de realizar inspeção nas feiras livres. 2.294, reitera em seu inteiro teor o requerimento 1.463, que requer informações sobre a possibilidade de se disponibilizar cadeiras de rodas no cemitério municipal. Requerimento 2.295, requer informações sobre a possibilidade de realizar estudo visando a criação de centros lúdicos municipais. 2.296, requer informações sobre a possibilidade de realizar estudo para a criação do Cineclube Municipal. 2.297, requer informações sobre a possibilidade de realizar estudos em relação ao material usado para exames preventivos de câncer. Requerimentos de autoria do novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, 2.298, requer informações sobre a possibilidade de se fixar uma data exata para a continuidade da instalação de iluminação pública na rua Rubem Ribeiro de Moraes, no Jardim São Carlos. 2.299, requer informações sobre a possibilidade de se fixar uma data exata para a continuidade da pavimentação asfáltica da rua Rubem Ribeiro de Moraes. 2.300, requer informações sobre a possibilidade de se fixar uma data exata para a pintura de sinalização de solo na rua Quirino da Silva. 2.301, requer informações sobre a possibilidade de fixar uma data exata para a instalação de iluminação pública na rua Amadeu Emílio Sutter, Vila São Jorge. Requerimentos de autoria do novo vereador Edivaldo Luciabel Vadinho, 2.302, requer informações a respeito da possibilidade de fiscalizar, orientar, regulamentar a obrigatoriedade da cobertura de ferros velhos sobre seus produtos comerciais, evitando-se a proliferação do mosquito da dengue. 2.303, requer informações a respeito da possibilidade de se implantar programa de ginástica laboral. 2.304, requer informações sobre a possibilidade de se promover fiscalizações esporádicas nas escolas visando a diminuição do risco de entrada de estudantes portando armas. 2.305, requer informações sobre a possibilidade de realizar estudo visando a destinação de um percentual das vagas em creches para crianças portadoras de necessidades especiais. 2.306, requer informações sobre a possibilidade de se criar a Comissão de Estudo de Medicina Alternativa. 2.307, requer informações sobre a possibilidade dos estabelecimentos bancários disponibilizarem guarda-volume para os usuários. Requerimento 2.308, requer informações sobre a possibilidade de realizar pintura em todos os locais com vínculo ao Poder Executivo, onde é realizada a prática desportiva. 2.309, requer informações sobre eventual estudo ou projeto para melhoria no cruzamento da rua Hugo Berlandi. 2.310, requer informações sobre a possibilidade de se solucionar o problema de faltas de vaga de estacionamento no centro. Requerimento de autoria do novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, 2.311, requer informações sobre a possibilidade de realizar troca de lâmpadas de iluminação pública no sistema de lazer Maurício Carnevale. Requerimentos de autoria do novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, 2.312,
requer informações sobre a possibilidade de se criar um cargo de gerência de acessibilidade para tratar de assuntos de interesse dos deficientes físicos. Requerimento 2.313, de novo vereador Dr. Salim Matar, requer informações sobre a possibilidade de substituir as lâmpadas convencionais dos semáforos do tipo LED. Requerimentos de autoria do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato. 2.314, reitera em seu inteiro teor a indicação 603. 2.315, requer informações sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Manuel Vieira Pinto. 2.316, requer informações sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Wilson de Souza. 2.317, requer informações sobre a possibilidade de operação tapa-buraco na rua Atílio Toloto. 2.318, requer informações sobre a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Maurício Biondo Neto. Requerimentos de autoria do novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo. 2.319, requer informações sobre as regras que norteiam tempo de mudança de cor dos semáforos. 2.320, requer informações sobre eventual estudo ou projeto para melhoria no cruzamento da rua Barão do Rio Branco. 2.321, requer informações sobre eventual estudo ou projeto para melhoria no cruzamento das ruas José Bonifácio e Cássio Ciampolini. 2.322, requer informações sobre a possibilidade de construir praça e áreas de lazer no Jardim São Carlos. 2.323, requer informações sobre a possibilidade de se entregar em domicílio medicamentos de uso contínuo através dos agentes de saúde. Requerimentos de autoria do novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva. 2.324 a 2.331, requer informações sobre a possibilidade de realizar operação tapa-buraco na rua Abassale Bujanra, João Fiorini, rua Brás Cristone, Dr. Franklin Correia da Silva, na rua Fernando Costa, rua 14 de julho, na rua Rui Barbosa e na rua Antônio Capato. Requerimento 2.332, requer informações sobre a possibilidade de se implantar iluminação pública nas vielas do Jardim Paris. Requerimentos de autoria do vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT. 2.333, requer informações sobre o término da operação tapa-buracos no núcleo habitacional Padre Eduardo Murante. 2.334, requer informações sobre a programação de implantação das 4 academias de saúde indicadas com recursos devolvidos pela Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os requerimentos foram lidos. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do requerimento de urgência apresentado. Requerimento 2.335. Requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 231/2010. Senhor presidente, requer à mesa em termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei número 231/2010, de iniciativa do vereador Silvanei Rodrigues, que dispõe sobre denominação do Centro Administrativo da Superintendência de Água e Esgoto, prefeito Esperidião Cury. Justificativa. A presente proposta pretende a denominação do Centro Administrativo da Superintendência de Água e Esgoto, denominando-o Centro Administrativo Prefeito Esperidião Cury. Esperidião Cury, combativo e com austeridade, iniciou sua vida política na década de 60. Em 61, chegou a ser cogitado como candidato a prefeito de Ourinhos, mas acabou desistindo, sendo eleito Carmelim Caló. Só que conseguiria disputar o cargo para o Poder Executivo na década de 70, após 2 derrotas eleitorais pelo MDB, partido de oposição consentido pelo regime militar. A desforra de Esperidião Cury veio nas eleições municipais de 1982, na sucessão de Aldo Matachan Tomé. O PMDBista venceu o pleito com 53,63% dos votos, contra 32,52% do candidato apoiado pelo prefeito Aldo Matachan Tomé. Esperidião Cury administrou Ourinhos durante 6 anos. Inicialmente eleito para 4 anos, teve seu mandato por mais 2 anos. Durante sua administração, a prioridade foi principalmente a área social, quando não havia tanta relevância como atualmente, também reforma de praças e da área central. Diante disso, solicitamos dos nobres pares que sobre dito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2010, requer o novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT e demais vereadores. Senhor presidente, o requerimento de urgência foi lido. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente, enquanto que o de urgência será deliberado na ordem do dia.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as indicações. Indicações do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato. De número 1018 a 1021. Indica a necessidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Juvenal José Rabelo, na Avenida Presidente Goulart, na rua Mário Antônio Bacilli, na rua República. Requerimentos de autoria do novo vereador, indicações, do novo vereador, Dr. Jardim Pereira Grilo, 1022. Indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Lourenço Jorge, 1023. Indica a necessidade de realizar pintura de destinação de solo na rua Lourenço Jorge, 1024. Indica a necessidade de realizar pintura de destinação de solo na rua Henrique Pontara, 1025. Indica a necessidade de realizar pintura de destinação de solo na rua Augustim Breve. Indicações do novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 1026. Indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua José Correia Custódio, 1027. Indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua Hermília Bonetti, 1028. Indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco toda a extensão da rua João Barrilli. Indicações do novo vereador Dr. Jardim Pereira Grilo, 1029. Indica a necessidade de realizar pintura de sinalização de solo na rotatória da rua Henrique Pontara, 1030. Indica a necessidade de realizar pintura na rua pintura de sinalização de solo na rua Henrique Pontara, próximo ao número 345. Indicação 1031. Indica a necessidade de se implantar ponto de parada de ônibus na rua Augustim Breve, 1032. Indica a necessidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Augustim Breve, próximo ao número 29, no Jardim Santos Dumont. Indicação, novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos do Sindicato, 1033. Indica a necessidade de realizar limpeza na rua Celestino Lopes Bahia, 1034. Indica a necessidade de se desobstruir Boca de Lobo na rua Pedro Fernandes Sândalo. Indicações de autoria do novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT, 1035. Indica a necessidade de se recuperar a pista de caminhada do núcleo habitacional Padre Eduardo Muran, 1036. Indica a necessidade de substituir lâmpadas queimadas no núcleo habitacional Padre Eduardo Murante. Senhor presidente, senhores vereadores, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções apresentadas. Moção número 1069, de autoria do novo vereador Fred Correia Leite, de congratulações pelo Dia do Comerciário Brasileiro, comemorado em 30 de outubro. Moções de pesar do novo vereador Divaldo Lucabel, de número 1070 a 1079, de pesar pelo falecimento de Patrick Cunha, Augusto Oliveira Filho, José Geraldo da Conceição, Benedito Rosa da Silva, Aparecido Neves, Maria de Lourdes Inácio, Aparecida Jacina Rodrigues, Isaura Santana, Hilda Maria Gomes de Oliveira, Maria Arantes Bernardo. Moção 1080 do novo vereador Dr. Faué Salmen, de congratulações ao senhor Amaury Gatti pelo excelente trabalho que realiza como coordenador da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Moções de congratulações do novo vereador Divaldo Lucabel, vereador Vadinho, de número 1081 a 1087, de congratulações a Samurai Perfumaria, Ela Cosmético, Ótica Paulista, Relojoaria Suíça, a Zone Joia, Central de Cópias, Drogaria Farmais, por fazer parte do Parque Empresarial de Ourinhos. Moção 1088, de congratulações à coordenadora enfermeira Elisca Sacdecla, a todos os alunos do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Ourinhos, pelo excelente trabalho realizado e pela participação na campanha estadual do exame de colo de útero. Moções de pesar do novo vereador Dr. Faué Salmen, 1089 a 1093, de pesar pelo falecimento de Lázara Pereira dos Santos, José Ronque, Carmela Pita Diniz, Luiz Aparecido, Maria Rosa Pinheiro Paes. Moções de congratulações do novo vereador Divaldo Lucabel, 1094 a 1097, de congratulações à empresa Copop, a Tec Mais Tecnologia, Restaurante Mr. X, a empresa Hidrofio, pela excelência no atendimento aos consumidores de Ourinhos e região.
Moção 1098, do novo vereador Divaldo Lucabel, de congratulações ao atleta halterofilismo oriense Juscelino Ferreira de Lima Negão pelas brilhantes conquistas em nosso país. Moções do novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, 1099, de congratulações ao sócio proprietário da empresa Casa de Carnes Colina, 1100, de pesar pelo falecimento do Dr. Romeu Tuma. Moções do novo vereador Edivaldo Lucabel, Vadinho, 1101, de congratulações à empresa Aéreo, 1102, de congratulações ao restaurante Alfaiate, 1103, de congratulações à empresa Faxwork, 1104, de congratulações à empresa Center Pneus. Moção 1105, novo vereador Dr. Fábio Salmen, de congratulações ao senhor Carlos Alberto Garcia de Oliveira, gerente de postura da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, pelo profissionalismo no atendimento àqueles que o procuram no exercício de suas atribuições. Moções de congratulações do vereador Fresco Correia Leite, de números 1106 a 1128. De congratulações à doutora Adriana Viva, Carolina Gardim de Souza, Clara Maroco, Débora Batista, Fabiana Gomes Teixeira, Flávia Elaine Soares Ferreira, Gabriela Lima Reginato, Kelly Cristina de Souza, Juliana Cristina, Monique Bittencourt, Neuza Quirino da Silva, Sandra Kakemura, Thalita Camargo Barbosa, Tamires Castro Madeira, Alex Torres Bernardino, Bruno Leonardo Batista, Diego Teodoro, Evandro Vaz de Almeida, Flávio Henrique da Silva, Flávio Ribeiro, Oswaldo Sebastião, Paulo Roberto Coelho e Vinícius Cury, pela conquista da carteira de identidade profissional junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Moção 1129, novo vereador Carlos Alberto Costa Prado, de congratulações ao senhor Rosemir Antônio Bernardo, pela aposentadoria do Corpo de Bombeiros de Ourinhos. Moções de novo vereador Divaldo Lucabel, Vadinho, 1130, de congratulações à empresa Jaro Joias, 1131 a Tuto Belo Presentes, 1132 a Sorveteria Pinguim, 1133 a empresa Larco Balenco, 1134 ao Mercado Paula, 1135 à empresa Renato Pneus, 1136 ao Empório Paulista, 1137 à empresa Clínica do Celular. Moções de pesar, novo vereador Dr. Fábio Salmen, 1138 a 1141, de pesar pelo falecimento de Hélio Húngaro, Daniel Rodrigues, Reginaldo Ribeiro da Silva, Geraldo da Cunha Oliveira Júnior. Moção 1142, Dr. Fábio Salmen, de congratulações ao senhor José Roberto Nunes, pelos excelentes trabalhos que vem realizando como coordenador administrativo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Moções de pesar no vereador Dr. Fábio Salmen, 1143 a 1146, de pesar pelo falecimento do senhor Manuel de Paula, Ana Ramalho de Faria, Benedito Jorge Pedroso, Zedirira Nicolini Cardoso. Moção de pesar no vereador Lucas Pocaiaves da Silva, 1147, de pesar pelo falecimento da senhora Carolina Ribeiro da Silva. Moção de congratulações no vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, 1148, de congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pela comemoração do seu 46º aniversário do Círculo de Oração. Moções no vereador Divaldo Lucabel, 1149, de congratulações à empresa Casa das Lona, 1150 à empresa Léo Magazine, 1151 à empresa Gráfica Leal, 1152 à senhora Alice Lopes Daniel, pelo serviço prestado à nossa cidade e fazer parte da história da rádio em nosso município. 1153, de congratulações ao atleta oriense Mário Henrique. 1154, de congratulações ao atleta oriense Isabela Cassimiro. Finalmente, senhor presidente, a moção 1155, novo vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, de congratulações ao hipermercado Maitã, pela inauguração realizada no dia 27 de outubro. Senhor presidente, senhores vereadores, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matérias a serem lidas, questão de ordem, senhor coloco presidente. em discussão. Questão de ordem do vereador Divaldo Lucabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvida do plenário que os requerimentos e as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque ser solicitado qualquer dos senhores vereadores.
Atendendo à questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel, Vadinho, coloco em deliberação no plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Em discussão, não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 2.282 a 2.334/2010 e as moções de números 1.069, 1.080, 1.080 a 1.088, 1.094 a 1.099, 1.101 a 1.137, 1.142 e 1.148 a 1.155/2010. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. O novo vereador Lucas Pocai Alves da Silva fez a sua inscrição, presidente. Com a palavra, vereador Lucas Pocai Alves da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa, todos que nos acompanham, hoje eu gostaria de debater um assunto que considero muito importante, aqui e até reproduzir um artigo escrito por um deficiente físico sobre a sua visão e o que ele sente, o que ele passa todos os dias em nossa cidade. Vou aqui ler o seu artigo. Em Ourinhos, nos deparamos todos os dias com escadas, elevadores inadequados, portas estreitas, calçadas esburacadas, principalmente em construções antigas e também em algumas municipais. Trata-se de um cenário considerado como normal em nossa cidade. No entanto, esse mesmo cenário exclui um em cada mais de 14 brasileiros com determinados tipos de deficiência física. Para alterar esta situação é preciso vontade política, face à providência que precisam ser tomadas nos edifícios utilizados pelas diversas esferas do governo e uma luta contínua no sentido de alterar essas situações nos variados ambientes privados. O Teatro Municipal seria um deles, com suas escadas intransponíveis. Nos últimos anos, tem-se notado uma preocupação progressiva com as questões de acessibilidade de pessoas idosas e com deficiência físicas aos espaços, sejam eles de uso público ou não. Para garantir o direito de livre acesso ao meio físico e de livre locomoção, reconhecido pela Constituição Federal, falta uma visão mais clara de obrigatoriedade, bem como uma ligação entre a lei e os já existentes parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade feitas pela ANBT. Não aplicado aos nossos espaços públicos, seja por ignorância ou por puro descaso mesmo. A acessibilidade é uma condição básica para a inclusão social das pessoas com deficiência ou que tenham necessidades especiais. Numa sociedade em que cada vez mais estamos utilizando modernas tecnologias de informação e de comunicação para estudarmos, informarmos, trabalharmos e entreter-nos, acaba sendo prioritário para todos garantir a acessibilidade plena, inclusive ao de podermos assistir a um festival de curtas-metragens. De outra parte, ao projetar os espaços, os planejadores devem pensar em todas as condições de acessibilidade, sendo mais específicos os problemas de acessibilidade e utilização de equipamentos por parte das pessoas que usam cadeiras de rodas. Ao executar ou adaptar um projeto,
seus construtores não podem deixar de considerar, por exemplo, condições antropométricas específicas desses usuários, já que a cadeira de rodas impõe limites à movimentação e também ao alcance manual e visual de seus usuários, além do que não foram projetadas para se elevarem sozinhas ou flutuarem. Eis algumas características das adaptações que devem ser feitas em edifícios nos casos de instalações pré-existentes. As portas devem ter um mínimo de 80 centímetros de vão livre. As portas devem ser de fácil abertura e as maçanetas devem ser do tipo alavanca. Deve existir uma área resistente ao impacto eventualmente provocado por bengalas e cadeira de roda. Portas de áreas confinadas, tais como os de banheiros, devem ter uma área livre de aproximação de 60 centímetros. A Lei Federal número 10.048 de 2000, que dispõe sobre o atendimento e acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, é muito clara até em certos pormenores, mas creio que desconhecidas dos arquitetos e engenheiros orienses. O ambiente pode piorar a forma de funcionamento de uma pessoa. Um teatro com muitos lugares e pouco espaço de circulação, entre eles, exige que o cadeirante ou congênere seja um malabarista ou um mágico para se teletransportar aos lugares. Se forem idosos ou grávidas, ou obesos, ou simplesmente distraídos, a probabilidade de acidente é alta. O mesmo acontece com pessoas com deficiência, se o ambiente não oferece condições adequadas de acessibilidade. Elas ficam em situação de desvantagens e sua condição de funcionamento, surdez, cegueira ou outra, se agrava ou até mesmo fica inviabilizada. É importante perceber que, embora esses fatores ambientais não constituam barreiras para os que não têm deficiência, sua eliminação favorece a todos. Um ambiente acessível é bom para todos, não apenas para pessoas com determinadas características físicas, pois oferece qualidade de vida, segurança e permite a convivência e a interação entre os chamados diferentes. Ao lutar pela acessibilidade, estamos defendendo um direito humano, uma dignidade humana, que possibilita a equidade de oportunidades e que é condição sine qua non para que a inclusão social aconteça. Que Ourinhos comece a dar o exemplo. Esse é um artigo de uma pessoa portadora de deficiência que utiliza-se da cadeira de roda. E, neste mesmo sentido, eu reitero aqui o projeto que apresentei da certidão de acessibilidade no município. Acho importante nós, vereadores, darmos uma atenção especial. Nós vimos aqui a visão nos colocando no lugar da pessoa portadora dessa deficiência, quanto deve ser difícil passar por determinadas situações. E esse projeto, que cria a certidão de acessibilidade no âmbito do município de Ourinhos, é um documento oficial que qualifica o local ou empresa como acessível. Então, a partir da vigência desta lei, vai ser exigida essa presente certidão nas edificações multifamiliares, comerciais, industriais ou mistas, para concessão de licença de construção ou acréscimo, instalação comercial, transformação de uso, prorrogação de licença concedida anterior à vigência da presente lei, concessão ou aceitação de habite-se e concessão e renovação de alvará de funcionamento para atividades de livre acesso ao público. Isso tudo nós temos que avaliar com grande carinho, porque nós vimos que o Estado de São Paulo já tem mais de 4,5 milhões portadores de deficiência. É uma quantidade muito grande. E se nós queremos aqui fazer com que todos tenham igualdade em situações de locomoção, na sua locomoção de ir e vir, né? Nós temos que dar essa igualdade, com certeza, vereador.
o seu projeto já há muito deveria ter sido votado e aprovado pela Câmara. Essa mensagem, mutatis mutandi, se aplica a toda e qualquer obra que se quer projetar e se quer se aproveitar dela para aparecer. Por exemplo, vamos criar e construir um novo posto de saúde. E daí? Tem que ter condições de sustentabilidade e de habitabilidade, tem que ter médicos, tem que ter funcionários. Não é só criar o espaço físico. É como o hospital regional, vai construir com o hospital regional, aquele monstro, aquele elefante branco que está lá, e depois, para monitorar, para equipar, com relação à acessibilidade. O CREA, preocupado em aplicar a infração em calçada de coitados, deveria estar atrás disso aí para dar condições de vida, desenvolvimento para aqueles deficientes. Com certeza, vereador. Nós temos que realmente analisar a dignidade humana. A pessoa que não tem essa condição de acessibilidade em todos os locais públicos, de acesso a todos, acaba ficando vulnerável a situações embaraçosas. Presidente, eu me inscrevo, se possível, vereador Fred, e cedo Obrigado, o espaço ao vereador Lucas. Eu acho que pela importância do assunto. Obrigado, vereador. Com certeza. Desse país, lamentavelmente, se preocupa em dar uma cesta básica para o cidadão e não se preocupa em projetar um futuro promissor. Esse país está comprando votos através da concessão de Bolsa Família, etc. e tal, e está deixando o brasileiro acomodado. Ninguém quer mais trabalhar lá no Norte e Nordeste. Haja vista cidades, vereador, com 5 mil habitantes, que tem 4 mil e poucos que recebem Bolsa Família, abriu um curso de profissionalizante na prefeitura, não houve um candidato. Agora, essas pessoas, está correndo muito dinheiro, não sei o que tal, muito bem, mas ninguém está pensando no dia de amanhã. Hoje o sujeito está se endividando, fazendo compras e tal, mas não está se aplicando num plano de saúde para ele, não está se preocupando em estudo para a família. O que será desse país se já está ruim hoje para daqui a 10 anos? País de quase 15% de analfabetos e 60% de semi-analfabetos. País que ainda tem no Norte e no Nordeste, eu não estou falando desse governo aqui, dos governos passados também, que não se ativeram à possibilidade de dar um pouco de decência para a vida. Outro dia eu citei aqui uma reportagem que eu vi, um sujeito com uma mula, cada 30 dias ele vai levar a Bolsa Família, vai levar comida para as pessoas da roça, porque não tem caminho viável para uma condução, para um veículo. Eu vi uma reportagem com salas de aulas sem piso, na pura terra. Esse é o retrato do Brasil que ninguém quer mostrar. Não estou criticando o PT, a sensibilidade dos nossos governantes. Voltar de novo à questão da dignidade humana. Exatamente. A pessoa tem que ter, todas as pessoas têm a sua dignidade. Até, vereador, numa recente palestra que estive, o palestrante citou um caso, que ele é advogado, citou um caso que numa fazenda acontecia trabalho escravo, e ele interviu na propriedade para acabar com o trabalho e aqueles que estavam ali trabalhando tivessem a sua dignidade humana, tivessem um trabalho decente, digno. E aí perguntaram para um funcionário que trabalhava lá, o cara falou: não, mas meu patrão é bonzinho, ele me dá até comida. Uma pessoa dessa perdeu a dignidade. E a gente vive isso no país todo. Permita, nós estamos fazendo até um diálogo aqui, porque já tem um precedente sentimental, né? Excelência, por favor, é permitida apenas uma parte.
Excelência, a questão do regimento. Se esse tema é ameno, quando nós tivermos um tema mais quente, aí as pessoas vão questionar por que não dar 2 à parte. Só para a gente seguir conforme o regimento. Presidente, só pelo assunto, eu acho que poderíamos... Excelência, a gente sabe como que funciona, como é o funcionamento da casa, então, para que a gente eu trabalhe em cima do bom andamento. O Excelência já teve 2 oportunidades, seria a terceira. Mas é realmente um assunto que nos preocupa no país todo. E nós aqui, como legisladores, está sobrando para nós essa função de legislarmos, principalmente nessa questão agora de acessibilidade, que é um tema tão atual, né? Que é um tema que vemos aí que está em todos os seminários importantes, não só a acessibilidade, como o meio ambiente, que foi até um tema muito abordado na última eleição presidencial. Então, aqui nós temos que ver com carinho esse projeto. Temos que dar um trato com urgência, com a mão no coração, nos colocando no lugar daqueles que realmente sofrem com essa debilidade. E aqui, porque a nossa maior deficiência é a falta de consciência. E nós aqui não podemos ser omissos a uma questão tão importante e que vemos toda semana, infrações sendo aplicadas para que construam calçadas, tal, nos terrenos particulares. Mas o poder público, a prefeitura também deve dar o exemplo nas suas praças, nos seus terrenos públicos. É acesso de todos. Todos têm que ter esse direito de andar aonde é livre. Por isso, eu espero realmente que nós façamos a nossa parte aqui. Sim, vereador. Vereador Lucas, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência. Esse é um assunto que me chama muita atenção também. Eu já por diversas vezes usei a tribuna, já falei de acessibilidade, já trouxe projetos de outras cidades, já levei ao conhecimento do Executivo. Eu digo aqui, e disse já muitas vezes, por exemplo, o Teatro Municipal. Uma pessoa que quer falar com o prefeito municipal, uma pessoa que quer falar com um promotor, um juiz. E o projeto de Vossa Excelência está vindo em boa hora. Porque se nós analisarmos a nossa cidade, e aí eu acho que nós poderíamos ter uma conversa um pouco mais séria com a Aero, sim, de fiscalizar, porque hoje em nosso município, senhor presidente, nós verificamos lojas que não são adaptadas, empresas que não são adaptadas, bares que não são adaptados, restaurantes que não são adaptados. Nós já viajamos com cadeirante e nós vimos a dificuldade que é de você pegar um avião, você ir para um hotel, chegar no hotel e de repente não tem adaptação, não tem um banheiro. Então, eu acho que nada mais justo esse projeto de Vossa Excelência. Eu sou favorável, gostaria muito que esse projeto ele não só fosse aprovado, mas como ele acontecesse de verdade. Muitas leis são aprovadas e não acontecem. Esse é um projeto que nós deveríamos e nós temos que ter, sim, muito cuidado, fazer com que aconteça de verdade. Conversar com a Aero, que é a entidade que pode estar fiscalizando, nos ajudando. Eu sinto da nossa população, senhor presidente, que os orienses vêm procurando muito o Poder Legislativo. Ultimamente, os orienses estão vendo pela televisão o trabalho do Poder Legislativo. E estão nos procurando. E isso merece uma resposta. E esse projeto vem na hora certa. Eu acho que nós precisamos realmente aprovar esse projeto e fazer com que ele aconteça, porque nós vamos estar aí beneficiando centenas de pessoas que necessitam. Acessibilidade não é só a palavra bonita. Nós precisamos fazer acontecer a acessibilidade no nosso município. Parabéns. Agradeço, vereador. E até eu lembro de Vossa Excelência aqui, num pronunciamento da prefeitura, para que se fizesse lá o elevador. Você até chegou a ver custo disso. Então, realmente é um assunto
que é importante para todos nós, para esta casa. E até no que Vossa Excelência citou, aqui no próprio projeto, tem aqui que o Poder Executivo regulamentará a presente lei, determinando o órgão competente para a emissão da certidão. Então, já está, precisa depois funcionar. E aí, nós todos ganharemos com isso. A cidade ganhará com isso. Porque, mais uma vez, a parte, vereador? Com certeza. Muito interessante, parabéns. Vem de encontro com os projetos que foram votados sobre a acessibilidade, projeto que ficou guardado aí há muitos anos. E o grande problema do nosso país, como eu já vim criticar aqui, é o exemplo do próprio poder público. Porque tudo que seja lei que vai onerar o poder público, aquilo fica parado ali, ou então se vota, e é a forma de se fazer cumprir-se a lei, que é um grande anteparo devido à falta de recurso, ou às vezes até falta de vontade de fazer acontecer, porque, de repente, não vai dar tanto, né, ibope, né, como se diz, né, vai ficar escondido e vai servir a poucos, mas não vai estar dizendo assim, é uma atitude que vai ser muito necessário, mas não vai estar escondido, não vai estar nas praças. Então é mais fácil fazer coisa que apareça, que todo mundo vê, do que coisas fundamentais que às vezes fica debaixo da terra ou fica numa escada, uma coisa que vai ficar escondido, mas de grande utilidade. Então eu acho que o grande problema aí é fazer cumprir aquilo que se coloca em lei, entendeu? E principalmente o exemplo do poder público. Eu agradeço a parte, senhor presidente, agradeço aos vereadores, Edivaldo Ciabel, Jadir, ao Faué Salmen, e vamos, mais uma vez eu repito, que a maior falta de deficiência é a falta de consciência. Muito obrigado. Consulto o primeiro secretário se há mais orador inscrito para o uso da tribuna do expediente. Não, senhor presidente. Desculpe, senhor presidente. Novo vereador Antônio Amaral Júnior, Toninho do PT. Suspendo a sessão para que o vereador Silvonei Rodrigues ocupe a tribuna, aliás, ocupe a presidência ou possa fazer uso da tribuna. Reaberta a sessão, com a palavra o vereador Antônio Amaral Júnior. 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presentes, eu venho até a tribuna nesta noite para falar a respeito da decisão que foi tomada no último dia 31 de outubro pelo povo brasileiro. Nós tivemos um fato histórico. Pela primeira vez no nosso país, nós elegemos uma mulher. E há um detalhe muito importante para nós ourienses, é que esta mulher que foi eleita, que tem uma história de muita disposição, de luta, de comprometimento com a maioria do povo brasileiro, como presidente, ela assume a tarefa de governar para todos os brasileiros. Mas a relação dela com a cidade de Ourinhos é algo que, com certeza, está marcada pela homenagem que esta Câmara prestou a esta mulher, Dilma Rousseff.
aprovamos o título de cidadã ouriense. E desta forma nós temos eleita presidente ou presidenta da República uma cidadã ouriense. E o fato mais relevante que foi colocado na justificativa para que houvesse aprovação de tal homenagem foi o fato da mesma ser a grande gestora do maior e mais importante programa do presidente Lula, que é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que para a cidade de Ourinhos significou a oferta de 50.300.000 reais para a melhoria da qualidade de vida de milhares e milhares de famílias. Embora nas véspera da eleição nós tivéssemos um secretário do atual governo que foi até uma emissora de rádio e disse que o PAC não existe em Ourinhos, que é um empréstimo. E é claro que é um financiamento que foi colocado à disposição da Prefeitura Municipal numa condição absolutamente muito boa, ou seja, com 20 anos de pagamentos, 4 anos para começar a pagar e a um juro de 6% ao ano. Então, dessa forma, nós homenageamos aquela que se transformou na presidente, ou melhor, na primeira mulher presidente do nosso país. E neste ano, na cidade de Bauru, eu tive a oportunidade, no mês de julho, de entregar pessoalmente a ela cópia do projeto do decreto legislativo. E com certeza isso será um diferencial para com a cidade de Ourinhos, que aliás tem recebido muitos benefícios do governo Lula. Nós temos aqui investimentos que são marcas do governo Lula, além do PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, que já tem contratadas mais de 500 casas e deverá ultrapassar a mais de 1.000 casas. Nós temos aqui já contratada a construção da unidade do pronto atendimento. Aqueles que assistiram aos debates ouviram e muito a tal da UPA, ou a tais das UPAs que estão sendo construídas em diversos municípios do nosso país para melhorar o atendimento de saúde de urgência na nossa cidade. Além do SAMU, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que está ligado à implantação da UPA na nossa cidade. E também aqui nós temos a construção da Supercreche, a creche referência do governo Lula, que está sendo construída no bairro Recanto dos Pássaros e que vai atender a mais de 200 crianças. Temos na saúde o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, também o CAPS, para o atendimento diferenciado das pessoas que sofrem de problemas de saúde mental. Então é isso, senhor presidente. O resultado das eleições que nós tivemos finalmente concretizadas no dia 31 de outubro é por conta que eu não poderia deixar de dizer da administração realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que goza hoje de um prestígio que nenhum presidente de qualquer outro país do planeta detém, que é uma popularidade que chegou a 83% de aprovação. De ótimo ou bom do seu governo. A aprovação pessoal beira a 90%, ou seja, as pessoas que confiam no presidente Lula. Por isso que ele foi considerado por revistas e por jornais internacionais como líder, além de ser mais popular,
mais influente do mundo. Hoje, não existe mais aquela história de antigamente, que se juntavam 7 grandes para definir os rumos do mundo. A agenda hoje para discutir os rumos da economia e das relações internacionais devem passar, no mínimo, pela discussão dentro do G20. E sob a liderança do presidente Lula, também foi criado os BRICS, que é uma união dos países de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para ter uma relação importante para dar rumo diferente aos interesses daqueles que sempre mandaram dentro do planeta Terra. E nós tivemos vários ganhos, como o aumento significativo do salário mínimo, cerca de 70% de aumento real. O Bolsa Família, que foi considerado pela ONU como o principal programa de transferência de renda do mundo e que até a cidade de Nova York implantou, é uma das coisas que fizeram com que a nossa economia andasse e muito para frente, para melhor, movimentando principalmente o mercado popular. E dentro do Bolsa Família, a maior positividade que existe é o investimento que é feito nas crianças, que tem a obrigatoriedade, os pais, de manterem a caderneta de vacinação em dia e as crianças frequentando assiduamente as escolas. Portanto, é o investimento nas crianças para que seja quebrado o ciclo da miséria. Se os pais destas crianças não tiveram a mesma oportunidade de alimentação, não tiveram a mesma oportunidade de atendimento de saúde, de educação, o governo tem feito um esforço tremendo para que seja dado aos filhos desses pais uma condição diferenciada para que eles saiam do ciclo da miséria. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu estou me inscrevendo e cedendo meu tempo ao nosso presidente Toninho. Mais 10 minutos, vereador. Eu agradeço o vereador Fred por esse gesto generoso. Eu até vou precisar mesmo, porque são muitas as coisas, senhores vereadores, que realmente fizeram com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tivesse a popularidade que tem e fosse avaliado como está sendo, considerado o maior e melhor presidente da história deste país. O Brasil, na verdade, acabou se tornando independente sob a administração do presidente Lula, que, como eu disse, buscou um caminho diferente, soberano e não de submissão aos interesses dos países ricos, sob a liderança dos Estados Unidos da América, que nos dizia aquilo que nós devíamos fazer, aquilo que nós devíamos comprar daquele país e até mesmo o preço que era estabelecido por eles. Aquilo que eles compravam no nosso país e diziam qual era o preço que eles iriam pagar. Nós tivemos durante todos os anos do presidente Lula, como administrador desse país, superávit na balança comercial. O menor que nós tivemos, superávit até o presente momento, ultrapassou 20 bilhões de dólares. Com isso, nós tivemos também a quitação daquilo que ao longo das nossas vidas nós dizíamos e ouvíamos que a dívida externa seria impagável e que foi paga pelo presidente Lula, e hoje nós somos credores do Fundo Monetário Internacional. Este é o verdadeiro grito de independência. O nosso país hoje é um país verdadeiramente soberano. E nós tivemos o sucesso internamente, porque além das transferências de rendas, através de salários, através do programa Bolsa Família, o crédito foi colocado à disposição para todos os setores da economia. E, em especial, a construção civil,
que nunca teve tão aquecida como está de 3 anos para cá. Os investimentos que o governo tem feito na área da infraestrutura, seja urbana, como é o caso na cidade de Ourinhos, com o PAC, ou também da infraestrutura de transportes, das rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, nunca teve na história desse país. O governo combateu a crise, que o presidente Lula disse que seria uma marolinha, e foi, com a colocação de mais recursos, girando a nossa economia, com o aumento dos financiamentos, como no programa Minha Casa Minha Vida, e com o aumento das obras de infraestrutura nesse país. É uma forma diferente de fazer política, de conciliar o equilíbrio da economia com a justiça social, o crescimento econômico baseado no atendimento às questões mais humanitárias do nosso país. Com isso, nós tivemos resultados extremamente importantes, que nem aqueles mais otimistas que são filiados ao Partido dos Trabalhadores, e nesse caso eu me incluo, nós imaginávamos que iria acontecer. São mais de 25 milhões de pessoas que foram retiradas da miséria e cerca de 30 milhões de pessoas que ascenderam à classe média. Existe ainda um compromisso e existe um débito com o povo brasileiro, e esse compromisso foi assumido durante a campanha e também no primeiro pronunciamento da primeira presidente eleita, que é de acabar com a miséria. Nós não poderemos, de forma nenhuma, descansar enquanto não eliminarmos a miséria absoluta que ainda existe no nosso país. Se nós dizemos que somos verdadeiros democratas e pessoas preocupadas com o ser humano. E esse compromisso foi assumido, e eu tenho certeza que será cumprido por uma pessoa que demonstrou que tem determinação, que tem fibra, que tem garra e que tem muita disposição de luta. Por isso que nós estamos realmente comemorando essa vitória, que é uma vitória da continuidade de um projeto que vem dando certo, não só para poucos brasileiros, mas para a imensa maioria dos brasileiros. E repito, é raro o setor que tem reclamado da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu tenho certeza, senhor presidente, senhores vereadores, que o resultado, é claro que eu, enquanto defensor das teses, dos projetos, dos programas do Partido dos Trabalhadores e de seus aliados, também gostaria que no estado de São Paulo nós saíssemos vencedores. Mas a democracia é isso, e nós tivemos aqui a vitória do senhor Geraldo Alckmin, que é do Partido Social Democrata Brasileiro, que é o mesmo partido do prefeito Toshio Misato. Então nós teremos para os próximos 4 anos a continuidade de uma relação que vem existindo entre Ourinhos e os poderes. Eu asseguro a todos que, da mesma forma que me empenhei até hoje, junto ao governo federal, que está sob a responsabilidade do presidente Lula, o qual eu conheço desde 1987, sendo eu militante do PT desde 1986, e outras lideranças importantes, na qual sempre destaquei e faço questão de destacar novamente, que é do senhor deputado Arlindo Quinalha, que nós estaremos fazendo um esforço máximo para trazermos cada vez mais recursos para a nossa cidade. E da mesma forma, eu sei que o prefeito Toshio também estará empenhado para trazer recursos do estado de São Paulo. Tomara que o ciclo virtuoso que nós tivemos até então, e que por várias vezes nós fizemos questão de destacar nessa tribuna, que ele continue. E dessa forma, Ourinhos seja cada vez mais contemplada com recursos, seja do governo estadual, seja do governo federal. Afinal, a disputa política, ela se encerrou no dia 31 de outubro.
Agora, aqueles que realmente querem o bem para quem representa ou representamos, têm que fazer o esforço máximo para melhorar a condição de vida da população. E assim sendo, nós temos a convicção que realmente saímos vitoriosos. O povo brasileiro, o povo do Estado de São Paulo, o povo de Ourinhos. E viva a democracia! Consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Novo vereador, Dr. Jadir Grilo. Com a palavra, doutor Jadir, e suspendo a sessão para que o presidente possa assumir. Reaberta a sessão, com a palavra, vereador Dr. Jadir Pereira Grilo. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, munícipe, TV, internet e a todos que nos assistem. Eu gostaria de parabenizar a nossa presidente, a primeira mulher presidente do Brasil, com 55%, e gostaria também de parabenizar a luta do ex-governador Serra pelos 44%. Matemática, aproximadamente, foi uma diferença significativa, mas a gente não pode desprezar também uma grande maioria de grandes milhões de pessoas que depositaram sua confiança no governador Serra, um político experiente, com um histórico invejável e com grandes feitos dentro da nossa política brasileira. Como Geraldo Alckmin, parabéns aí, governador nosso. E também falar aqui que a nossa presidente irá enfrentar um grande desafio, principalmente com a saúde, que é a da minha área, que ficou muito a desejar no governo Lula. Por quê? Tinha outras prioridades que a saúde foi ficando um pouco, já em outros governos anteriores também, ficou um pouco a desejar. E saúde é uma coisa prioritária, porque você não trabalha, você não estuda, você não faz nada sem saúde. Então, eu acho que a saúde sem saúde você nem come direito. Então, eu acho que agora, como já me falaram uma vez que o povo estava uma situação tão carente que tinha que fazer um Bolsa Família, alguma coisa, porque e não tinha condição de segurar a vara para pescar. Bom, agora parece que depois de 8 anos, né, de tanta coisa feita pelo partido, então, novamente consagrado, eu acho que agora ele tem condição de segurar a vara. Então, agora eu acho que a gente pode ensinar o povo a pescar também. Porque tem que criar uma classe média, como foi extinguida, foi quase dizimada a classe média no país, com a criação de crédito e transferência transferência de recursos, muitas vezes de uma classe que já não era tão privilegiada, que sustentava muitas vezes a economia do país, que hoje ficou bastante afetada. E essa classe média que estão surgindo também, dos pobres que receberam bastante recurso com a Bolsa Família, pode ser também estar criando uma classe dependente também. Então, nós temos que também orientar essa pessoal que receberam esse recurso com qualificação para sair dessa dependência, ter noções de valores e de estruturação de uma sociedade que venha a ter a responsabilidade daquilo que receberam em troca daquilo que o governo ofereceu. Porque se a gente também não dá recurso, não adianta nada, daqui a pouco vai ter fome de novo, e aonde que vai buscar recurso? E as estradas, ferrovia, portos, como que vai investir na economia e na saúde e na educação?
se a gente ficar fazendo só o social. A gente tem que fazer um social, mas com responsabilidade. E eu acho que o grande desafio da nossa presidente é conciliar o social que vem sendo feito pelo próprio histórico do presidente Lula, né, da onde ele surgiu, né, com a própria dificuldade que ele teve. Ela também vai fazer um governo mais técnico, mais determinado, voltado para esse caminho, na melhoria de criar um programa de custear os SUDs para uma qualidade de maior acesso da população, com maior rapidez, humanismo e eficiência. Então, tem muito desafio a ser feito por aí. E não vai ser fácil. Então, a Dilma, que representava 10 partidos, ela não ganhou sozinha. Ela ganhou, inclusive, até o meu partido, PSL, PSB, que estava coligado, embora minhas preferências são diferentes, porque nós vivemos num estado governado por um partido do PSB. Então, eu acho que, a partir do momento que o voto foi decidido na urna e alguém ganhou, nós todos temos que aliar a esse governante para fazer uma política de crescimento, de desenvolvimento e aceitar, sim, aceitar a vitória democrática, a escolha do povo, porque o povo tem o direito de escolher quem ele queira, entendeu? Por algum motivo tal, se o presidente tem uma aprovação que ele tinha e apresentou o seu candidato, realmente a situação do presidente Serra era uma situação muito difícil de reverter um quadro desse, porque talvez faltou uma grande oposição também dentro do Congresso, que em outras épocas o PT fez muito bem. Então, esse equilíbrio da oposição com consciência e cobrar de quem está no poder é necessário para que se tenha um resultado de fiscalização, de apontar falhas onde possa vir corrigir, porque depois não adianta. Depois que gastou um dinheiro absurdo e perdeu, e firmas abandonaram obras públicas e fizeram esses elefantes brancos espalhados pelo país todo, não adianta ficar lastimando. O negócio é antes, tem que ver as coisas antes. Da mesma forma que foi chamada a atenção pelo grande desenvolvimento do PAC, pelo Plano de Desenvolvimento do Crescimento, nós também temos que buscar, assim, fiscalizar, ver se é um melhor investimento e ter consciência de também poder parar e admitir que, muitas vezes, certas obras do PAC não estar funcionando, ou como pode estar funcionando muito bem, pode ser melhorado. Então, eu acho que é aí que está o grande desafio. O maior desafio do nosso presidente vai ser o próprio PT. Então, é isso que eu tenho que dizer, que nós temos que estar juntos, entendeu? E apontar crítica construtiva e ter nosso posicionamento, sim. Não ter vergonha de falar porque medo disso ou daquilo. Nós temos os mesmos conhecimentos que esses políticos têm. É isso. Obrigado. Consulto o primeiro secretário se há mais orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Não, senhor presidente. Não havendo... Pois não, excelência. Meta dos trabalhos, ouvido o doutor plenário. Coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Faué Salmem pela supressão do intervalo regimental. Colocando em deliberação do plenário a solicitação do vereador Faué Salmem pela supressão do intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental para darmos início à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Presente. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Lúcio Abel. Faué Salmem. Flávio Luiz Abrozin. Fred Correia Leite presente. Jadir Pereira Grilo. Lucas Pocaios da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvanei Rodrigues. Senhor presidente, 10 vereadores no plenário. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e, de imediato,
Passamos à deliberação do requerimento de urgência lido e das matérias previamente pautadas. Pois não, questão de ordem, vereador Salim Matar. Eu peço o adiamento dos 3 projetos, vereador Vadinho, por duas semanas. Coloco em deliberação a solicitação do vereador Salim Matar para que haja o adiamento por 2 sessões, é isso? Dos projetos de autoria do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que constam na pauta da ordem do dia desta noite. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao... Não. Vamos à ordem do dia com um requerimento de urgência. Coloco em discussão o requerimento número 2235/2010 do vereador Antônio Amaral Júnior, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 231/2010 do vereador Silvanei Rodrigues, que dispõe sobre denominação do Centro Administrativo da Superintendência de Água e Esgoto, prefeito Esperidião Curi. Em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Poé Salmem. Flávio Luiz Abrozin. Fred Correia Leite, sim. Jadir Pereira Grilo. Sim. Lucas Pocaios da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvanei Rodrigues. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência, nomeio o vereador Carlos Alberto Costa Prado, Carlinhos Sindicato, para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para o espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, parecer do relator especial ao projeto de lei 231/2010. Senhor presidente, após analisar a matéria supra, procedente do vereador Silvanei Rodrigues, que dispõe sobre denominação do Centro Administrativo da Superintendência de Água e Esgoto, prefeito Esperidião Curi, declaro nada a ter a opor quanto me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2010, assina o relator especial, novo vereador Carlos Alberto Costa Prado,
Carlinhos do Sindicato. Com parecer favorável lido, coloco em discussão o projeto de lei número 231/2010 do vereador Silvonei Rodrigues, que dispõe sobre a denominação do Centro Administrativo da Superintendência de Água e Esgoto, prefeito Esperidião Cury. É em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Paulo Salmem. Flávio Luiz Abrozin. Fred Correia Leite, sim. Jadir Pereira Grilo. Lucas Pocaios da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Mater. Silvaneu Rodrigues. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 136/2010, proveniente do vereador Jadir Pereira Grilo, que autoriza o Executivo Municipal a estimular as pessoas jurídicas que instituírem programas de estímulo ao primeiro emprego e aos indivíduos com a idade igual ou superior a 40 anos, efetuando descontos percentuais em impostos. Em discussão. A palavra, vereador Jadir Pereira Grilo. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, TV, internet, a todos que nos assistem. Esse projeto realmente como um outro do primeiro emprego também, que é uma continuidade que é o projeto 138, junto com o projeto 136, é um projeto que visa o próprio desemprego alarmante que a gente vive hoje, principalmente o jovem que sai, ou às vezes sai de um curso técnico, ou sai sem experiência, uma pessoa depois dos 40 que já perdeu todas as expectativas, não consegue entrar no mercado de trabalho, e com a concorrência daquele indivíduo que tem experiência, que tem curso, que já tem um trabalho, então dificilmente essas duas pontas, uma no começo que acabou de sair da escola, que não tem experiência, a outra que já não tem mais não está atualizado, não tem mais tanta competitividade que a pessoa depois dos 40. Esses dois polos de desemprego, que muitas vezes o jovem cai numa marginalidade e a pessoa mais idosa, que não tem mais tanta força para o trabalho e não tem tanta competitividade igual um adulto jovem, ele sofre demais no mercado de trabalho e não consegue, muitas vezes, ele tem que ser amparado de alguma forma. Então, eu peço que o Executivo, que o próprio nome é executar, né? Então, que crie alguma alternativa que possa abraçar essas duas pontas de desemprego que são, muitas vezes, que tragam consequência de desestruturação familiares, que muitas vezes se perde já no próprio começo da sua vida ou no fim da sua vida, depois de uma jornada de vida toda, e acaba cometendo crimes, cometendo desestruturações familiares. Tudo por quê? Porque não tem um emprego. Então, eu acredito que o prefeito analise com carinho essas propostas e que os colegas também aprovem, que deixe para o Executivo analisar de uma forma legal, que possa se colocar em prática esse projeto. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 136/2010, proveniente do vereador Jadir Pereira Grilo, que autoriza o Executivo Municipal a estimular as pessoas jurídicas que instituírem programas de estímulo ao primeiro emprego e aos indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos, efetuando descontos percentuais em impostos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado.
Coloco em discussão o projeto de lei número 138/2010, de autoria do vereador Jadir Pereira Grilo, que institui incentivo fiscal às empresas que firmarem contratos de trabalho para o primeiro emprego. É em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei do vereador Jadir Pereira Grilo, que institui a obrigatoriedade de avaliação oftalmológica e auditiva aos alunos matriculados nos estabelecimentos da rede municipal de ensino no início de cada ano letivo. É em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 8 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.